Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é uma alegria estarmos de volta com mais um devocional. Hoje nós estaremos falando do capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. E você está acompanhando os nossos devocionais todos os dias? Gostaria da sua opinião, gostaria que você falasse como tem sido esses dias lendo, estudando os devocionais conosco. Deixa nos comentários do vídeo, é até bom que o YouTube entende que você está interagindo, para que ele não segure os nossos vídeos, porque nós postamos todos os dias. Se não houver comentários, curtidas, o YouTube entende que os vídeos estão sendo postados, mas sem resultado. Então, quando você comenta, é muito bom, porque aí o YouTube entende que o vídeo tem uma relevância. Muito obrigado a você que está nos acompanhando sempre aqui nos nossos devocionais diários. Hoje falaremos sobre o capítulo 23, e o capítulo 23 faz parte da defesa de Paulo, quando eles fizeram um montim contra Paulo e levaram ele para que ele pudesse dar explicação. Aí ele fala que ele era um cidadão romano e estava sendo agredido, estava sendo acusado de algo que ele não havia feito. E então eles disseram: ok, Paulo, amanhã nós vamos ouvir direito o que é que aconteceu, por que que isso tudo está acontecendo. No versículo 30 do capítulo 22, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa do porquê era acusado pelos judeus, soltou-os das prisões e mandou vir os principais sacerdotes, todo o povo, todo o conselho, trazendo Paulo e apresentando diante deles. Nós queremos saber o que está acontecendo. No capítulo 23, então Paulo se coloca dizendo: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Como é bom você e eu prezar pela boa consciência, né? Andar diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou os que estavam junto dele que os ferisse na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá a ti, parede esbranqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. Contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram injúrias o sumo sacerdote de Deus, porque aquele ali era o sumo sacerdote. E na mesma hora Paulo pediu desculpa. Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. Aí o sumo sacerdote pediu desculpa, Paulo pediu desculpa para não falar mal do sumo sacerdote. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra dos fariseus, chamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu, disse Paulo, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, hoje eu sou julgado. Havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, tá? Nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Os fariseus acreditam na ressurreição, acreditam nos anjos e também acreditam no espírito. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutamos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa
para que tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também aqui em Roma. Não temas. Você percebeu que as pessoas, elas discutiam por causa de pontos que elas acreditavam que a religião defendia? Como, por exemplo, aqui nós vimos, o saduceu não acredita em ressurreição, não acredita em anjo, não acredita em espírito, ok? Já o outro, os escribas, os fariseus acreditam. Então, eles acabaram brigando entre eles, sabe, discutindo. Não é para discutir igreja, não é para discutir religião, não vai discutir igreja, qual a igreja é melhor, qual a religião é melhor. Gente, nós temos que pautar a nossa vida pela Bíblia. Agora, preste atenção, pautando a vida pela Bíblia, é importante que você entenda, leia, acompanhe com os olhos o que está escrito aqui, porque pessoas podem pegar a Bíblia e torcer a Bíblia usando dela para falsificar. Como nós percebemos agora, por exemplo, na política, existem pastores que pegam a Bíblia Sagrada e distorcem a palavra de Deus para obrigar os membros a fazerem ou deixar de fazer. É muito triste isso, né? Muito triste, mas é o que fazem hoje com a palavra. Se você não conhecer a palavra e não temer a Deus, como Paulo disse aqui, eu ando diante de Deus com a boa consciência. Cuidado para você não manchar a sua consciência fazendo aquilo que o homem quer que você faça. Não faça aquilo que o homem quer que você faça, porque o homem defende certas coisas, porque ele tem interesse em alguma forma, entende? Então, nós temos que prezar pelo que está escrito, seguir o que está escrito. O negócio de Deus aqui é a palavra, é a salvação de almas, é ganhar almas. Vamos ver a conspiração dos judeus contra Paulo. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeria nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Olha só, os judeus propuseram aqui matar Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Nós vamos acabar com Paulo. Então essa briga hoje que você vê entre os líderes religiosos, isso aí já é do tempo aqui da Bíblia, já havia isso, tá? E tudo por causa do poder, por causa de quem é melhor, quem tem mais prestígio, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo, infelizmente. E estes foram ter com os principais sacerdotes, os anciãos, disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vos traga amanhã, como que queremos saber, mas como que, presta atenção, notificar o tribuno para que eu traga Paulo aqui, como que queremos saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. O filho da irmã de Paulo, versículo 16, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido esta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Olha só que interessante, o sobrinho de Paulo, tenho certeza que você não sabia disso, o sobrinho de Paulo foi e falou com Paulo, correu e falou: Paulo, ô tio, desculpa tio, mas eu fiquei sabendo, os judeus vão pedir para o senhor ir lá explicar mais coisa para eles. Os judeus pediram que o tribuno chamasse o senhor para que o senhor explicasse mais coisas para eles, só que tem uns 40, mais ou menos, que propuseram matar o senhor antes de chegar no tribuno. Então, toma cuidado. E versículo 17, e Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Paulo nem falou que era o sobrinho dele, nós aqui que lemos que era o sobrinho. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. O tribuno, tomando pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar?
E disse ele, ó, o sobrinho de Paulo falando, versículo 20, os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o criais, porque mais de 40 homens, de entre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenha morto, e já estão preparados, esperando de ti promessa. Então, senhor, fique sabendo disso. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse nada que havia contado. Ó, então vai, não fala nada que você me falou, tá? Porque o negócio é sério. Então você vê que é coisa séria mesmo que Paulo passou, hein, gente? Vamos agora ver no verso 23, quando Paulo foi enviado a Félix. E chamando 2 centuriões, lhe disse, aprontai-me para as 3 horas da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai animais para que, pondo nelas o Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto. Cláudio Lícia, a Félix, potentíssimo presidente, saúda. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobreveio eu com a tropa e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que acusavam, o levei ao conselho. E achei que o acusava de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esse homem, logo te enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passe bem. Mandou uma carta para Paulo, para o Félix, para que então Félix pudesse decidir o caso de Paulo. Tomando, pois, os soldados a Paulo, tá, como lhe fora mandado, trouxeram de noite Antipátride, e no dia seguinte, deixando os de cavalaria irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, o entregaram a carta ao presidente e lhe apresentaram a Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Aqui, Paulo continuou preso, tá, gente? Ele continuou preso, tá, aguardando os acusadores de Paulo, que vieram lá de trás para dizer, olha, o que fez Paulo? Tá? Viriam os acusadores para poder acusar Paulo. Então você percebe que em Jerusalém, Roma, Paulo passou principalmente em Roma, onde começou o Calvário de Paulo. Paulo sofreu muito em Roma, tá? Começa a perseguição e as pessoas falaram mal e queriam matá-lo e queriam que ele ficasse preso, mas não só preso, eles queriam matá-lo literalmente. Tudo por causa da religião. Eu volto a falar que nós temos que seguir estritamente o que está escrito na Bíblia. Agora nós vamos ver amanhã acusação e defesa de Paulo perante Félix, porque agora Paulo está diante do presidente Félix e agora Paulo vai ter que se defender das acusações. E vamos entender e vamos ver como foi a defesa de Paulo. Mas vocês perceberam que tudo até aqui foram invejas, perseguição, eles não queriam perder a religião, porque agora Paulo liberta as pessoas, Paulo ajuda as pessoas a serem curadas, e tudo isso fez com que aumentasse a ira, né, dos inimigos de Paulo, e enfim. Só que nós entendemos, nós sabemos que o evangelho, para chegar
até nós passou por momentos difíceis e foi a preço de sangue que chegou até nós. Vamos agradecer a Deus por hoje termos esse evangelho puro e não precisar mais ficarmos escravo de religião, de igreja, escravo de nada. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós somos servos do Senhor Jesus. Amamos o Senhor Jesus, louvamos o Senhor Jesus com toda a nossa fé, com todo o nosso entendimento e obrigado, porque mesmo com preço de sangue, essas pessoas não negaram suas vidas, antes o entregou, meu Pai, para serem crucificados e mortos até, mas não negaram o Evangelho, e o Evangelho chegou a nós por causa da fé e do amor dessas pessoas. Por isso que eu te agradeço em nome de Jesus Cristo e louvo o Senhor por ter sido essas pessoas tão valentes. Agora, estas pessoas e eu, os nossos amigos e amigas, nós precisamos também ser valentes. Valentes para não aceitar a palavra mercadeada. Valentes para não aceitar a palavra contaminada. Contaminada pelo desejo daqueles que falam mentiras. Não contaminada pelo desejo daqueles que inventam calúnias. Não contaminada com aqueles que pregam a falsidade. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós e livra-nos das mãos do homem sanguinário, do homem mau. No nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Amém. Muito bem, então amanhã nós voltaremos, e amanhã é domingo, hein? Domingo, um dia melhor, um pouquinho, para nós estarmos aqui, não talvez mais tempo, porque eu fico mais tempo quando o capítulo é um pouquinho maior, mas a média é essa mesma aí, de 15 minutos a 30, graças a Deus. E daqui para frente os capítulos serão menores, então vamos seguir em frente. Vamos juntos, gente? Deus abençoe, obrigado pelo carinho da sua companhia e até nosso próximo devocional. Até lá.